E vamos logo, então, à primeira parte, que é o estudo do sinal de uma função quadrática. Bom, então, eu deixei aqui, né, uma função quadrática genérica, que tem que ter essas três constantes aqui, a, b e c, e o a não pode ser zero, lembrando disso. E aí eu vou passar, então, por todos os casos aí que poderiam acontecer, né? Então, vamos pensar inicialmente num caso em que eu tenho o a positivo e o meu delta também positivo. Então, a positivo é boca para cima. Delta positivo quer dizer que eu tenho duas raízes. As duas raízes estão aqui. Então, nesse caso, como é que a gente faz o estudo de sinal da função quadrática, né? Em qualquer caso, na verdade, mas como é que fica o resultado nesse caso? Então, a gente vê facilmente que à esquerda do menos 3, a minha função assume valores positivos. Então, se eu, por exemplo, nessa função aqui, se eu perguntasse f de menos 4 é positivo ou negativo? Bom, é positivo, tá aqui para cima, né? A gente sabe que essa curva não vai virar uma volta e voltar aqui. É uma parábola, tem esse formato. Entre o menos 3 e o menos 3 aqui não exatamente, né? Esse ponto aqui e o 1, a função assume valores negativos. A imagem dela são de valores negativos. E depois do 1 à direita do 1, valores positivos. Então, isso que eu fiz aqui significa estudar o sinal da minha função. É eu saber dizer onde a função é positiva e onde ela é negativa. É muito simples, né? Olhando no gráfico assim, se eu tenho o gráfico desenhado, é muito fácil identificar. A gente costuma, ao invés de fazer essa representação completa da função, a gente costuma fazer o recorte apenas do eixo x aqui, que é uma cópia dos números reais, né? E aí marcar aqui as raízes, marcar as raízes aqui, e marcar o sinal. Para cá é positivo, para cá é negativo, aqui é positivo. Ok? Muito simples, né? Só olhar onde está o gráfico da função e marcar. Então, isso aqui dá para chamar de reta de sinais ou da cerquinha, né? Você meio que faz uma cerquinha com os sinais aqui em cima do teu eixo X. E isso aqui vai permitir que a gente dê a resposta do exercício, né? Ok? Agora vamos para um outro caso. Ainda agora com A negativo e o delta ainda positivo. Ou seja, duas raízes reais diferentes, duas raízes reais diferentes ou distintas e boca para baixo. Então, a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui duas raízes, portanto, a minha função aqui vai ficar ao contrário, né? Ela vem negativa, se torna positiva, depois se torna negativa de novo. Se fosse para representar aqui, então alguma coisa entre menos 3 e menos 2, é negativo, positivo, negativo. Veja que não tem como mudar de sinal mais vezes numa função simples assim, porque não vai ter no máximo duas raízes, e é apenas nas raízes que a função troca de sinal. Não tem como ela trocar de sinal em outro lugar, porque trocar de sinal é cortar o eixo X. Agora, voltemos para positivo, mas vamos pensar agora o caso quando delta é zero. Então, se vocês lembrarem lá, delta é zero implica que é uma raiz ou duas raízes iguais, né? Duas raízes iguais, que é a mesma coisa que falar que é uma raiz. Aqui vem uma questão de multiplicidade, se vai contar ou não. Então, nesse caso, se o a é positivo, seria uma função que encosta e sobe de novo. Então, essa função aqui, ela é positiva quase sempre. Ela só não é positiva na tua raiz aqui. Aqui ela vale zero, né? Então, nesse caso, a gente representaria aqui o valor onde ela vale zero e o resto é positivo. Ok? Depois a gente vai fazer um exemplo com contas, não com gráfico.
Agora, o caso análogo, ainda com delta igual a zero, mas com A negativo. Então, vai encostar apenas no lugar aqui, só que se o A é negativo, ela tem boca para baixo. Se ela tem boca para baixo, ela tem que estar aqui, ela não pode estar mais para cima. Senão, ela encostaria duas vezes, né? Então, agora, nesse caso, ela é negativa quase sempre e zero nesse ponto. Então, eu marcaria sim e negativa no resto. E agora, os últimos dois casos são com delta negativo, que a gente sabe que não tem raiz real. Vamos primeiro olhar o caso A positivo. Bom, boca para cima não tem raiz, ela tem que estar voando aqui para cima, aqui ou aqui no primeiro quadrante, tanto faz, mas do eixo para cima. Então, é sempre positivo. Ela nunca vai para os negativos e nem atinge o zero. E, mesma coisa, delta negativo sem raiz, só que o A negativo também. Então, não pode encostar aqui, tem que ter boca para baixo. Então, ela está, sei lá, aqui. Nesse caso, a função é sempre negativa. Aí se faz um monte de menos, né? Isso aqui são sinais de menos que eu grudei alguns aqui. Ok? Então, são essas 6 situações possíveis. Nada além disso. O que já vai acontecer é que nas inequações, a gente, e nos sistemas, enfim, a gente vai trabalhar com duas juntas, talvez, né? Aí vão poder aparecer coisas diferentes, mas uma função, ela sozinha assim, não tem como ser nada diferente disso, né? Desses 6 tipos de coisas. Então, vamos fazer o exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é essa função, x² menos 5x mais 6. Então, a gente já está vendo que o A é positivo. A gente pode já olhar o delta, se quiser, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes 1 vezes 6, 24. Deu delta 1, positivo. Então, a gente já sabe que vai ter duas raízes. Então, por soma e produto é bem fácil de ver as raízes, mas quem quiser pode completar quadrado ou usar Bhaskara. Vou usar Bhaskara aqui, né? Então, menos b mais ou menos raiz de delta. Já calculei o delta, que é 1, sobre 2 vezes a. Então, ficou 5 mais ou menos 1 sobre 2. Portanto, as raízes são 6 sobre 2 e 4 sobre 2. Então, 3 e 2 são as raízes. O produto é 6, a soma é 5. Bom, vamos marcar então aqui as raízes, o 2 e o 3. Como o A é positivo, ela tem a boca virada para cima. Eu não sei aqui qual é o vértice, não estou preocupada com qual é o vértice, eu estou preocupada em estudar sinal. Não importa se ela vai descer assim, se ela vai lá embaixo, importa que entre o 2 e o 3 ela está para baixo, e a direita do 3 e a esquerda do 2 ela está para cima, né? Então, aqui vai ser positivo, aí ela vai virar para negativo aqui no meio e depois volta a ser positivo. Então, se o exercício pediu estude o sinal, né? Eu faço o estudo do sinal disso aqui, a gente teria que dar uma resposta da seguinte forma. F de x é maior do que zero, se. Se o x é o quê? Bom, se o x está do menos infinito até o 2, aberto, e do 3 até infinito. F de x é igual a zero se o x é igual a 2 ou igual a 3. A gente acabou de achar aqui, né? Então, eu poderia escrever, para escrever como conjunto, que o x pertence ao conjunto formado pelos números 2 e 3. Vejam a diferença, não é o intervalo, porque eu estou usando chaves e não parênteses. E f de x é menor do que zero se o x está entre o 2 e o 3, excluindo eles. Então, veja a diferença, né? Como esse delimitador, a mudança do delimitador muda o conjunto. Aqui eu estou falando de 2 pontos, aqui eu estou falando do intervalo, tá? Então, essa seria uma resposta de estudo completo do sinal. Então, é dizer onde é positiva, onde é negativa e onde é zero. Ok?
Dúvidas, podem falar. Vamos agora, então, usar essa ideia de estudo de sinal para resolver inequações. Então, o estudo de sinal, ele não te fala, né? Maior que zero, menor que zero, ele quer que você olhe tudo. Agora, na inequação, a inequação pede para você definir ali se quer que sejam os positivos ou que sejam os negativos, tá? Para não fazer muitos exemplos, então eu vou direto para um sistema de inequações, tá? Eu poderia ter inequações sozinhas, né? Só uma dessas linhas aqui. Isso seria resolvido como eu fiz no exercício anterior ali, no exemplo anterior. Agora, quando eu tenho um sistema, o que eu estou dizendo? Que eu quero que valha a linha de cima e a linha de baixo simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, tem que valer as duas coisas, tá? Então, como é que a gente resolve sistemas? A gente primeiro vai resolver separadamente cada uma das inequações. Então, quando eu digo, né, para quais valores de x essa coisa aqui é satisfeita, é maior ou igual, não pode esquecer do igual. Bom, então, assim como a gente fazia lá na função afim, aqui também a gente primeiro vai olhar onde se anula. E para isso, você vai usar lá um Bhaskara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, ficou mais 8 sobre 2a. Para economizar espaço, vou fazer assim. Então, ficou aqui 9, que vai ter raiz 3, menos 1 mais ou menos 3, tudo sobre 2. Então, é 4 sobre 2, ou... Opa, não é 4. Aqui tem um menos. É menos 4 sobre 2, que é menos 2, ou é 2 sobre 2, que é 1. Bom, então eu separei aqui 3 retinhas para a gente anotar. Então, aqui é a primeira inequação, né? Se anula no menos 2 e no 1. Aqui a gente tem um truque que é, quando eu permito o zero, eu fecho a bolinha no número onde é zero. No caso aqui na primeira, ó, pode ser zero. Então, eu já deixo indicado fechado aqui. E pode ser zero, então, né, a imagem pode ser zero. Então, esses são os pontos onde a função se anula. Aí eu posso olhar aqui o meu A, que é 1, né? Meu A positivo, aqui na frente, positivo. Então, é boca para cima. Se é boca para cima, eu vou estar lá em cima, vou descer e vou subir. Então, eu venho com valores positivos, depois negativos, porque está para baixo, e depois positivos. Agora, o que eu quero? O que a inequação pediu? Pediu os maiores ou iguais do que zero. Então, o que eu vou fazer? Vou até trocar a cor aqui. Vou pegar esse azul aqui. Eu quero esse pedaço aqui, junto com esse que pode ser zero. Negativos não, pode ser zero, maior ou igual do que zero. Certo? Então, o que está em azul, o que está em vermelho é o estudo do sinal. O que está em azul é a solução desta inequação. Tá? Agora, vamos para a outra. Vou manter o azul. Não vai dar para ver direito, deixa eu trocar. Então, vamos para a segunda. 3x menos x ao quadrado menor do que zero. Bom, primeiro vamos olhar onde é zero. Essa aqui, ela é uma inequação, uma equação, nesse caso aqui, incompleta, né? Que a gente fala. Ou seja, ela não tem o termo c aqui. Então, a gente não precisa ir para Bhaskara. A gente pode, nesse caso, isolar o x aqui, colocar o x em evidência. E o produto de dois números é zero quando um é zero ou o outro é zero. Portanto, quando x é zero, quando x é 3, tá? Se vocês quiserem usar Bhaskara, ok, mas é muito trabalho que não é necessário, né? Porque é fácil aqui de resolver. Bom, então, vai zerar no zero. Aqui ele não quer o zero, né? É estrito. Então, eu já vou deixar de fora para não me confundir depois. Então, vou deixar a bolinha aberta. 0 e 3, é aqui que se anula.
Aqui, ó, vejam que o meu A é esse cara aqui, o A é menos 1, que é negativo. Então, a minha função ela vai ser com boca para baixo. Então, ela é negativa, depois se torna positiva e depois volta a ser negativa. Então, vamos agora trocar de cor aqui para marcar esse intervalo que eu quero. Eu quero negativo, menor que zero. Então, eu quero aqui, não quero aqui a bolinha, menor que zero, daqui para cá, ok? Se fosse maior, seria no meio, né? E aí, como é que eu termino tudo isso? Deixa eu pegar uma terceira cor aqui. Como é que eu termino tudo isso? Eu vou ter que fazer a interseção dos meus conjuntos. Porque, como eu disse, tem que valer as duas coisas simultaneamente. Então, quais são os valores de x que fazem a primeira e a segunda valer? Bom, eles têm que ser valores que estão tanto na azul quanto na roxa aqui, né? Então, eu venho aqui e vou olhando, ó. Daqui eu tenho nos dois, tenho nos dois, tenho nos dois, até aqui. Até no menos 2. Pode menos 2? Pode, porque ele está aqui em cima e está aqui embaixo. Aí, depois do menos 2, só está embaixo, então não adianta. Aí, aqui, a partir do 1, só está em cima, não adianta. Então, a partir do 3, só que o 3 não, porque ele está em cima, mas não está embaixo, aí eu posso continuar. Então, a solução do meu problema é o intervalo de menos infinito até 2 fechado, junto com o 3 até infinito. Só que aberto no 3. Ok? Ficou claro? Então, para resumir, né? Eu deixei esse slide aqui, sistemas de inequações quadráticas. Então, você resolve, primeiro passo, você resolve cada uma das inequações. Poderiam ter 3, 4, tanto faz, tinham duas ali, né? Poderiam ser mais. Você resolve cada uma delas e depois você intersecta todos os conjuntos solução. Todos os conjuntos solução. Ah, mas como é que eu resolvo cada uma das inequações? Bom, você acho que poderia detalhar aqui, né? O passo 1, que primeiro você resolve a equação. Equação é igual, né? Igual, com a igualdade. Aí você, a partir disso, você estuda o sinal. Vê onde é positivo e onde é negativo. Faz a cerquinha com mais e menos. E por último, você marca o conjunto solução, ou seja, o que aquela inequação pediu. Se é positivo, negativo, se é com zero, se é sem zero. Ok? Então, seria essa receita do bolo que eu apliquei aqui num exemplo, tá? E depois vocês vão fazendo os exercícios também, um parecido. Ok? Passemos agora para já a terceira parte, né? Primeiro foi falar de estudo de sinal, depois sistemas, agora vamos falar de inequações produtos, ou produto. Bom, então, eu trouxe aqui também um exemplo para explicar direitinho. Então, inequação produto vai trazer, nesse caso aqui, de quadráticas, o produto de duas quadráticas. Então, vocês não devem, nesse momento, distribuir aqui, fazer distributiva, porque se vocês fizerem isso, vocês vão chegar numa equação de grau 4. E equações de grau 4, ou polinômios de grau 4, serão estudados em matemática 6, tá? Então, agora, é dado separado assim, e vocês têm que usar isso a vosso favor. De que forma? Se dois números, né, multiplicados são positivos, então, pela regrinha de sinais lá, quer dizer que os dois números são positivos ou os dois números são negativos, certo? Porque mais vezes mais é mais,
E menos vezes menos também é mais. Então, a gente está usando lá do 7º ano, acredito, essa regrinha de sinais. Se forem mais com menos ou menos com mais, daria negativo, mas aqui nesse exemplo está pedindo positivo. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte: estudar o sinal de cada parcela aqui do meu produto, né, de cada fator do meu produto, e ver quais são os x que fazem os dois ser simultaneamente positivos ou simultaneamente negativos. Às vezes, os alunos acabam esquecendo que menos vezes menos é mais, e quando vê isso aqui, exige que cada um deles seja positivo. Aí você vai obter um pedaço da resposta, tá? Bom, então vamos resolver esse exemplo, tendo isso aqui em mente. Então, resumindo, é sempre a mesma coisa, né? É estudar o sinal de cada parte. Então, vamos lá. 1 menos 4x², que é a primeira, vamos ver onde se anula. Bom, então, não preciso usar Bhaskara aqui, porque essa é incompleta e falta o b, né? Então, é fácil isolar o x. Então, eu vou passar o x para o lado de cá. Fica 1 igual a 4x². Vou dividir tudo por 4. Fica 1/4 igual a x². Vou passar a raiz, fica meio igual a módulo de x, o que implica que o x pode ser meio ou menos meio, mais ou menos meio. Ok? Então, esses são os valores que vão zerar aqui. Se vocês fizerem Bhaskara, vão ter a mesma coisa. Então, eu venho aqui e marco o meio. Eu não quero zero, né? Se qualquer uma das parcelas forem zero, o produto inteiro é zero. Ele não quer zero. Então, eu já vou deixar aberto aqui. Tanto o meio quanto o menos meio. Como essa função tem o meu a negativo, que é menos 4, ela tem boca para baixo. E, portanto, é negativo aqui, positivo aqui no meio e negativo para a direita. Ok? Vejam que aqui eu não vou marcar um conjunto solução. Eu não vou marcar um conjunto solução, porque eu não sei, pode funcionar para mim tanto positivo quanto negativo, depende do outro, né? Então, eu paro por aqui e vou agora estudar a segunda parte. 2x² mais 3x, que eu vou estudar sinal. Então, igual a zero. Vou colocar o x em evidência, porque, novamente, ela é incompleta. Então, posso ter ou x é zero, ou 2x mais 3 é zero. Que significa que o x é igual a menos 3 meios, isolando o x. Então, ou x é zero, ou x é menos 3 meios. Esses são os valores onde se anula. Não quero zero, não quero imagem zero, né? Então, vou deixar a bolinha aberta. X é zero ou menos 3 meios. Para marcar aqui, é interessante saber que isso aqui é menos 1,5, né? Então, é aqui, entre o menos 1 e o menos 2. Não se confunda e coloque para cá. É aqui. O que é importante ao marcar essas coisas aqui? É importante que a ordem esteja correta, né? Então, o zero, ele está entre esses dois. Então, é isso que é importante. Se você for esboçar na mão uma retinha, só tome cuidado para a ordem se manter, tá? Não precisa ter uma escala precisa, mas a ordem deles tem que se manter em todas as retinhas. Nesse caso aqui, o A é positivo, então, boca para cima. Eu faço o esboço aqui, positivo desse lado, negativo no meio, positivo para cá. Beleza. Ok, estudei o sinal das duas. Agora, o que eu quero? Eu quero o sinal do produto, eu não quero o sinal delas separadas, né? Então, vamos agora, nessa última reta aqui, estudar o sinal, escrever a reta de sinais do produto, pensando lá na regra de sinais da 7ª série, do 7º ano, 8º ano, enfim. Então, para isso, vamos primeiro marcar os pontos de divisão aqui, né? Eu tenho uma alteração de sinal aqui no menos 3 meios. Eu tenho uma alteração de sinal no menos meio. Depois, eu tenho no zero, aí no meio. Vejam a importância da ordem, né? Tá. Antes do menos 3 meios, eu tenho menos com mais, que é menos.
Entre o menos 3 meios e o menos meio, eu tenho negativo aqui e negativo aqui. Então, menos com menos é mais. Quando eu digo menos com menos, é menos vezes menos, tá? Entre o meio e o zero, aqui é positivo. Ó, cuidado aqui, aqui é negativo. Positivo, negativo. Então, também é negativo aqui. Do zero para frente, aqui é positivo. E do zero até o meio, né? É positivo também. Então, aqui ficou mais com mais. E após o meio, é negativo em cima e positivo embaixo. Né? Dá até para marcar o meio aqui, dá para marcar o menos meio aqui, enfim. Então, positivo com negativo, negativo. Ok, então eu tenho os estudos do sinal de cada uma delas. Eu tenho o estudo do sinal do produto. O que o exercício está pedindo? Produto positivo. Então, eu fiz mais uma reta aqui, para a gente não se confundir, para que a gente marque a nossa solução. Então, eu vou primeiro marcar os pontos de divisão aqui. 0 e o meio. Então, onde que é positivo? Bom, aqui e aqui. Então, o meu conjunto de solução é do menos 3 meios aberto, porque não pode ser igual a zero, unido com do zero até o meio. Ok? Então, essa é a solução da inequação produto. Coloquei aqui um slide, então, para a gente resumir, né, os passos da resolução de uma inequação produto, porque eu fiz um exemplo. Então, primeiro, você vai estudar o sinal de cada fator do produto. De cada fator do produto. Depois, você vai estudar o sinal do produto em si, né? Do resultado, do produto dos fatores. Que era aquela cerquinha de sinais vermelha que eu fiz. E por último, você vai identificar a solução. Marcando o conjunto de solução nesse estudo de sinal aqui. Uma coisa importante é que as inequações que vão aparecer para vocês, elas vão ser maiores do que zero, tá? A gente não sabe, ou até podem ter casos em que é possível resolver quando for tipo maior do que 1. Mas o que tem que fazer quando é maior do que 1, por exemplo? Você teria que jogar para o lado de cá e desse lado aqui fazer manipulações que façam com que fique só um produto. Tipo, se tivesse um mais um aqui, um mais tudo isso, aí já é diferente, né? Então, esse tipo de técnica vai funcionar quando você tem um produto comparado com o zero, seja maior, menor igual. Mas é um produto de coisas comparado com o zero, tá? Você não pode ter uma parcela somando com outra, ou subtraindo com outra. Você tem que ter produto, fatores sendo multiplicados, tá? Se aparecer maior do que 1, alguma coisa assim, você primeiro precisa jogar tudo para um lado, manipular até chegar nisso, para daí comparar com o zero. Tá? O que a gente sabe fazer é comparar com o zero, que é estudar sinal. Né? Quando eu falo estudar o sinal, eu estou falando comparar com o zero, não com outro número. Ok? Então, fiquem sempre atentos a isso. E agora, o último tipo de inequações que nós vamos olhar, que são as inequações quociente, tá? Então, inequações quociente, ao invés de ter o produto de duas de segundo grau, você vai ter a divisão. Aqui desse outro lado, você pode ter zero, ou um número, ou outra expressão dessas aqui, tá?
Se você tiver outra expressão dessas aqui, você teria que passar tudo para o lado esquerdo aqui, fazer mínimo, ajeitar tudo para voltar a ter uma função, né? Uma fração, na verdade. Porque se você tiver a soma de duas, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa lá do produto, eu não consigo fazer a conta, ok? Então, eu trouxe aqui como exemplo da inequação quociente, para a gente já trabalhar essa questão, já coloquei um aqui, tá? Então, vamos resolver essa inequação. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de conta. Então, vamos começar fazendo o que eu disse, passando esse 1 para o lado esquerdo. Porque eu não sei comparar com 1, eu sei estudar sinal, e estudar sinal é comparar com 0. Então, fica menos 1. Só que o menos 1, para eu poder somar as duas frações, eu tenho que ter frações com o mesmo denominador. Isso é conhecido como tirar o mínimo. Então, vou fazer assim. Vamos colocar aqui o mesmo denominador nas duas, né? É como se eu viesse aqui, multiplicasse esse 1, esse menos 1, por essa expressão aqui de baixo, tanto em cima quanto embaixo. Esse 1 sobre 1 que está aqui. Alternativamente, você multiplica os denominadores aqui para somar frações algébricas, coloca isso como novo denominador, que no caso é igual ao anterior, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ficou igual. Aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai trocar o sinal de todo mundo. Porque ali é menos 1. Ok? Então, isso é soma de frações algébricas, que também é um assunto já estudado. Agora, a gente está aplicando ele aqui, né? Estudado, eu digo, no ensino fundamental. Está aplicando nesse caso específico aqui. Então, agora vamos ajeitar a nossa fração aqui. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Aqui, do parte do x, ficou menos 4x e do resto, menos 6. Embaixo, repete. Então, quando eu passei para o lado esquerdo, né, tudo isso ficou igual a zero, certo? Porque eu passei para cá. Então, agora eu vou comparar com o zero. Já estou olhando a igualdade aqui primeiro, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui o maior igual que zero por enquanto, né? Eu quero que isso seja maior ou igual do que zero, porque eu peguei aquilo lá, passei para cá, ficou assim. Bom, agora sim, eu tenho uma inequação quociente bonitinha comparando com o zero. Então, nós vamos começar estudando o sinal do numerador. Trocar a cor. Então, o nosso numerador é esse cara aqui. Primeiro, eu vou olhar onde ele se anula. Estão vendo que tem um fator comum em todas as parcelas, que é o 2? Então, eu vou dividir tudo por 2. Posso fazer isso porque ao dividir o 0 por 2, eu tenho 0. Bom, as raízes vão ser menos 1 e 3, né? Olhando aqui por soma e produto, mas se a gente fizer Bhaskara, vou fazer aqui no cantinho, menos b mais ou menos raiz de delta. Delta é b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, 4 vezes menos 3, então vai ficar mais 12, né? Menos 4ac vai ficar mais 12, que vai somar com o meu b ao quadrado. Só para ocupar menos espaço. Tudo sobre 2. Então, ficou 2 mais 4, que é 6 sobre 2. Ou 2 menos 4, que é menos 2 sobre 2. Então, deu 3 e menos 1. Vou marcar aqui. A princípio, ele permite 0, né? Então, vou marcar mesmo. O 3 e o menos 1. Porque pode zerar, né? Por causa desse igual aqui, pode zerar. Então, estou no numerador, posso zerar aqui. Vamos já estudar o sinal. Então, A positivo, assim, positivo, negativo, positivo. Todos os exemplos estão com duas raízes, né? Não precisaria acontecer sempre isso. Beleza, agora estudamos o sinal da de baixo. Então, primeiro, vamos ver onde ela se anula. Bom, menos b, mais ou menos raiz de 49
menos 4 vezes A vezes C, ficou menos 40, né? Menos com menos com menos. E 4 vezes 10 é 40. Então, ficou 49 menos 40, ou seja, 9 é o nosso delta. Sobre 2 vezes A, não esquecer que eu tenho um menos aqui. Então, menos 2. Então, o x pode ser menos 7 mais o 3, que vai sair daqui, fica menos 4 sobre menos 2. Ou pode ser menos 7 menos 3, que é menos 10 sobre menos 2, que dá 5. Conferindo aqui, o produto dá C sobre A e a soma dá menos B sobre A. Perfeito. Então, eu vou marcar o 2 e o 5. Agora vem o detalhe aqui da inequação quociente, que é diferente. Quando a equação é do denominador, você não pode permitir zero, porque está no denominador, mesmo que aqui permita, tá? Então, sempre vou colocar aberto, bolinha aberta, ok? E agora o A é negativo, então A negativo é assim, boca para baixo, então negativo, positivo, negativo para cá. Muito bem. Finalmente, vamos então olhar o sinal da inequação produto. Desculpa, é quociente. Vou colocar verdinho. Então, agora, qual que é o sinal disso aqui sobre isso aqui? Que é de onde a gente saiu. Bom, o sinal disso é mais com menos até o menos 1. Pode ser zero aqui. Depois, menos com menos, então fica mais até o 2. 2 aberto. Depois é menos com mais aqui, nesse meio. E depois é só positivo. Beleza. Estudamos o sinal do que a gente queria. Agora a gente só tem que vir aqui e marcar o resultado, que é o maior ou igual do que zero. Então, maior ou igual do que zero. Então, pode ser o zero nos pontos do numerador. Maior, então, são nos positivos. E para cá. Certo? Então, a solução é do menos 1 fechado até o 2 aberto, junto com o 3 fechado, até infinito. Ah, não, tem um erro aqui, né? Eu esqueci dessa... Isso, estava só escondidinho aqui, então aqui não pode e aqui é aberto. Mais com menos, menos. Então aqui eu vou ter que apagar e deixar até o 5 somente. É importante que o desenho esteja bom, né? E evitar cantinhos assim, porque daí a gente acaba se confundindo. Aberto aqui. Perfeito, porque depois fica mais com menos que é menos e eu não quero negativos. Muito bem. Então, não é até infinito, é até 5. É do 3 até o 5, aberto no 5. Ok? Então, estou me repetindo bastante, né? Para mostrar que o método é um só. Basicamente, é estudar sinal, só tem que tomar o cuidado de intersectar com o desse sistema. E aqui, nesse caso, né, e no caso do produto, fazer o estudo do sinal aqui, as regrinhas de sinal. Bom, eu coloquei mais... antes... Então, o caminho, né, para as inequações quociente, então, a mesma coisa das produto. Primeiro, estuda o sinal. Na verdade, não tem um passo zero aqui, que vou escrever assim, passa tudo para o lado esquerdo para comparar com o zero. Se for necessário esse passo, né? Se já não tiver igual, maior ou menor a zero. Aí sim, estando tudo de um lado, você vai estudar o sinal do numerador e do denominador.
Então, nisso está implícito que você tem que ter apenas um numerador e um denominador. Então, junta, soma as frações, faz o que tem que fazer para ter uma coisa sobre a outra e não mais outras coisas, tá? Depois, estuda o sinal do quociente em si, das duas parcelas. Estuda o sinal do quociente. E, por último, identifica a solução, olhando se você quer os positivos e os negativos. Aqui tem uma observação, no 2 aqui, que é nunca permitir zero no denominador, tá? Que é o detalhe a mais aí para produto. Nunca permitir zero no denominador. Ok? Muito bem. Bom, eu coloquei mais um exemplo aqui, esse sim é o último, para falar um pouco de exercícios que tenham essa coisa do parâmetro, né? Mais uma letra além do x, tá? E vocês vão ter tanto na tarefa de casa que entregar um exercício que tem isso, quanto no quiz de hoje também vai ter o exercício que tem essa coisa do m, tá? Poderia ser outra letra aqui, mas foi usado o m. Então a pergunta é assim: para quais valores de m o sistema de inequações... Ah, não é mais um sistema, antes era... E eu troquei. Então é a inequação ao lado é satisfeita para todo x real. Então, que m você coloca aqui, que faz com que o conjunto solução dessa inequação quociente seja os reais, tá? Então, basicamente é isso que está pedindo. Ele quer que o conjunto solução seja reais, ou seja, que isso sempre seja positivo. Bom, vamos começar pelo que não tem m aqui. E vamos analisar como é que fica o x² menos x mais 1. Será que isso aqui se anula? Então, vamos olhar lá por Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Olha o que aconteceu. Eu tenho delta negativo. Então, não tem raiz. Ou seja, essa função aqui embaixo não muda de sinal. Ou ela é sempre positiva ou sempre negativa. Como o a aqui na frente é 1, né? É positivo, eu tenho uma situação que é assim, boca para cima, sem raízes. E a minha função é sempre positiva, tá? Então, o meu denominador é sempre positivo. Agora, eu tenho uma expressão aqui em cima sobre algo que é positivo. Se eu quero que isso seja positivo, o que eu tenho que exigir sobre a minha expressão aqui em cima? Ela tem que ser positiva também, certo? Porque se ela for negativa, dá negativo, né? Mais dividido por menos daria menos. Ou menos dividido por mais. Então, tem que ser mais dividido por mais. Então, o que eu preciso exigir? Que meu numerador, ele tem que ser positivo para todo o valor de x. Porque é o que foi pedido aqui. Bom, a gente sabe que para uma coisa ser positiva para todo valor de x, só tem um jeito. Ela tem que ter o a positivo e o delta negativo. Não pode ter raiz. A positivo ela já tem, né? Aliás, se não fosse positivo, se fosse negativo, não teria solução, porque daí, por mais que eu exigisse o delta negativo, ela estaria toda negativa. Daí a solução seria vazio. Mas, como é positivo, foi tomado esse cuidado ao elaborar o exercício, então eu só preciso fazer a conta do delta. Quem que é o delta aqui? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Este delta tem que ser negativo, ou seja, m ao quadrado tem que ser menor do que 8, ou seja, módulo de m tem que ser menor que raiz de 8, passando a raiz dos dois lados. Raiz de 8, se eu fatorar o 8 como 2 ao cubo, eu consigo escrever como 2 raiz de 2, se eu quiser. Módulo de um número menor do que um determinado número é porque a distância do m até o zero tem que ser menor, no caso, que 2 raiz de 2, né? Então, o meu m, ele tem que morar aqui. Daqui
até aqui. Vejam que eu estou no meio do meu exercício de quadrática, tendo que resolver uma inequação modular, que é outro assunto que a gente já aprendeu. Tá? Então, a condição que eu cheguei para o m é que ele tem que estar entre menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2. Para m dentro desses valores, eu vou ter o meu numerador positivo, meu delta negativo, portanto, numerador positivo, né? Não vai cortar aqui, vai ser sempre o positivo. E a minha fração vai se manter positiva. Se o meu denominador variasse aqui, né? Fosse hora positivo, hora negativo, eu teria que dividir em casos daí, para ver, dependendo do valor do x, qual teria que ser o valor do m, enfim. Eu fiz um arquivo aqui no GeoGebra, tá aqui embaixo o link, deixa eu mostrar para vocês, da representação geométrica dessa situação. Então, vamos lá. Aqui. Então, vejam, aqui, ó, aqui tá a minha função, aqui tá o meu m, ó, que tá variando ali. Então, meu quociente tá aqui, plotei ele aqui e eu consigo ver. Com m igual a zero, por exemplo, ela é toda positiva, né? Se eu afastar aqui, ó, ela não desce. Se o meu m for aumentando, ela vai se aproximando aqui de se tornar negativa. E ela troca aqui mais ou menos no 2,8, que é aproximadamente 2 raiz de 2, né? Então, acima de 2 raiz de 2, deu ruim, passou aqui, é negativo, não quero. E abaixo do menos raiz de 2, que seria mais ou menos menos 2,8 aqui, também passa para baixo e não pode, né? Então, é entre esses dois valores que eu estou somente acima aqui. Ok? Então, o GeoGebra pode ajudar, de repente, se está em dúvida. É entre os dois ou é para fora dos dois, né? Resolver a modular. Então, você pode tirar essa dúvida usando o GeoGebra. Ok?